A primeira coisa que eu faço é um meia-culpa, tá? Porque quando eu tive na Fiat, eu construí minha carreira toda nos anos 2010, nos anos 2000, como diretor de arte web, design de interface. Aí eu ia muito na Fiat, fiz muitos sites lá, o site da Fiat, a gente fez o primeiro Monte Seu Carro em 2001. Até então ninguém comprava carro pela internet, ninguém tinha coragem. A internet era um troço assim, cara, não põe nem R$ 5 para comprar alguma coisa aí, quanto mais um carro, né? Naquele tempo não tinha noção de e-commerce, não existia e-commerce. Nós criamos o primeiro venda de carro em 2001. Mas aí eu fui à Fiat, tinha um monte de gente trabalhando lá e tal, né? Eu voltei à Fiat depois de quase 20 anos. Tive lá, não, 20 anos, eu tive lá em 2022, 2021, tá? Você não vê mais funcionário nas fábricas, você vê um ou outro pingadinho assim, só configurando alguma coisa, só robô. Então eu fico pensando pregressamente aqui, que quando a indústria veio e robotizou tudo, a gente ficou incomodado no geral, mas na minha parte, né? Eu não tive a empatia suficiente. Para mim era assim, era coisa natural do processo, eles arrumam outra profissão, sempre foi assim, né? Então não tive aquela empatia, não sentia aquela dor deles. Assim foi como os bancários também, mais dos anos 90 também, que pareciam, né, um emprego só um sólido, tão fixo e tal. De repente os bancários também desapareceram. Não é só mão de obra braçal, né? Então assim, a gente não foi tomando as dores, nós fomos tocando, não, a sociedade vai vivendo assim, esse é o regime e a gente vai tocando. Só que dessa vez a água bateu no meu joelho, por exemplo, e de todas as atividades relacionadas à criatividade, como jornalismo publicitário, publicidade, produção de texto, literário, artístico, artista, desenhista, todo mundo, né? Designer, etc. e tal, né? A gente sabe que é difícil não ficar nervoso, né, gente? Eu estou falando isso como se eu tivesse o cara mais calmo do mundo, né? Não. Na verdade, é reconhecer que o medo é essencial, ele faz parte da seleção natural das espécies, né? Então, assim, tem muita gente aí que é muito corajosa e provavelmente nem existe mais. A referência que eu sugiro são 3 pontos. O primeiro, entender em que momento você está. Você nunca mexeu com IA, você está receoso, você está com medo até de abrir o site do ChatGPT para poder falar um oi lá, né? Porque você está com. Muita gente está nessa situação, tá? Principalmente artistas e designers, porque o Midjourney faz design gráfico também, porque não tem um monte de design gráfico na internet? Claro que ele aprendeu a fazer também. Tá? Depois eu mostro para vocês uns exemplos aqui assustadores, para quem está com essa visão de confronto. Pensa nisso, que você tem 3 momentos para poder trilhar. O primeiro é o discovery, que é você conhecer, entender quais que são, entender o mínimo, só para você se situar, o básico. O segundo é o que a gente chama de onboarding, no marketês, né? O onboarding é quando você efetivamente põe o pé naquilo. Você começa a criar as primeiras artes ali, e se você for no chat GPT, né, eu uso muito, para fazer minhas aulas, eu sou professor também, aí eu peço, por exemplo, sugestão para fazer um jogo de tabuleiro dentro da sala de aula. A partir do momento que você começa a usar, tudo muda. Tá? O preconceito sai. É natural demais que todos nós tenhamos algum tipo de preconceito, assim como a própria internet. Aconteceu tudo que é novidade, a gente tem medo, lógico. O ser humano tem medo do novo. Isso é muito normal. Então, reconhecer isso, e principalmente no terceiro, que é o mastering. No mastering, você já está vendo a inteligência artificial como uma ferramenta útil. Só que é o seguinte, não adianta você estar em uma dessas situações se você não mantiver o espírito hacker. Por quê? Eu poderia falar que é tudo muito bonito, maravilhoso e tal, mas não, existe realmente uma ameaça iminente, né? A inteligência artificial, ela não deixa de ser uma ameaça iminente a vários segmentos, da forma que eles estão, tá? O que acontece? Eu acho que com uma mudança de paradigma, com uma certa mudança de postura, as pessoas conseguem, a minha visão é essa, eu tenho uma visão positiva também, apesar de que reconhecer, a gente não pode nem subestimar nem superestimar a questão, é uma visão realista. Tá? A inação pode atrapalhar, né? É preciso que haja pelo menos uma reflexão, o mínimo que a pessoa tem que fazer, ela não pode se deixar de refletir. A segunda é a negação, que eu acho pior ainda. Que a inação eu acho tão ruim quanto, na verdade, né? Que você nega aquilo, não, isso não vai acontecer, a criatividade sempre vai preservar o ser humano, blá, blá, blá. Então, não adianta, eu sei que o ser humano é mais importante, a nossa criatividade ainda é. Né? Mas eu queria mostrar, esqueci de mostrar uma coisa muito importante, gente, um gráfico. Eu vou compartilhar pela última vez um gráfico, que ele é um pouco assustador, mas ele é muito importante que a gente veja. O QR Code vai estar na tela agora, para quem quiser eventualmente abrir aí com mais detalhes, tá? É o seguinte, essa imagem aqui do lado direito, ela está aqui no QR Code para quem quiser ver. Esse gráfico, ele tem aqui os anos de 2000 até 2020. Okay? E ele tem aqui os anos de 2000 até 2020. Okay?
E ele tem cinco atributos de interpretação de linguagem e reconhecimento de imagem, tá? O primeiro é reconhecimento de escrita à mão, reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem, leitura e compreensão e entendimento da linguagem. Okay? Então, vamos pegar junto aqui. O reconhecimento escrito à mão começou antes dos anos 2000, pouco aqui, no final dos anos 90. Tá? Agora, uma coisa muito importante, onde que está o ser humano para compartilhar? Aqui nesse nível onde está zero, aqui, ó, significa que essa é a performance humana, tá bom? No nível de comparação. Ou seja, quando começou aqui embaixo, ó, essas duas, reconhecimento de escrita à mão e reconhecimento de voz, isso aqui tudo está abaixo da qualidade humana. Ó. Foi evoluindo, ó, no ano 2000, 2015, ó, reconhecimento de escrita, ó. Ele chegou aqui, ó, 2005, ó, já estava bem perto aqui da coisa humana, tá vendo? Aí foi 2010, ó, foi só subindo, ó. Reconhecimento de imagem, aqui como é que foi evoluindo. Em 2010 começou, tá? Aí, ó, foi vertiginosamente subindo, ó. Em 2015 ele já estava quase aproximando da coisa humana. Resumindo, olha aqui, gente, de 2018 até 2020, todas esses atributos já performam, né, como diz o marquetês, performam melhor do que o ser humano já. Querer bater de frente com essa tecnologia, com essas coisas, não é legal, né? Tá óbvio que é uma luta que não vai valer a pena. Então, melhor a gente ser mal, be bad, tá? Analisa esse troço. O mundo, aí tem outro detalhe também, o mundo está cheio de problemas enormes. Notícia recebe, notícia falta, coisa que a IA vai demorar para resolver. A gente tem tudo isso para ser insatisfeito. São todos mercados. Para a gente que desenvolve design e soluções artísticas com foco comercial, todo problema para nós é um tesouro. Então, assim, eu acho que a gente precisa reconhecer isso, que é o marketing agressivo, né? O excesso de imagético mesmo, que isso vai gerar. Como todo mundo vai poder criar imagens incríveis, vai chegar um momento que você vai ver uma imagem incrível e vai ficar completamente anestesiado. Você vai olhar para aquilo e vai ser só mais uma imagem. Tem várias questões. Porque a gente, como o Heráclito dizia, nenhum homem se banha no mesmo rio duas vezes, né? Você, da segunda vez, não é mais o mesmo homem, e o rio também já vai ter passado, e é isso. A ilusão de que as coisas são permanentes é que a gente tem que trabalhar e que a transformação é diária.